Então, assim, é para botar medo, hein? Esse Flamengo aí, fora essas especulações aí de contratações que estão em curso, né? Léo Ortiz, o Vinícius, é um baita de um lateral na seleção uruguaia também. E o outro, quem que era? Luiz Henrique. E o Luiz Henrique, que nem se fala, né? O Luiz Henrique, um craque na beirada direita, canhoto, força. Se voltar, volta da Europa, com uma cancha muito grande. Então, assim, é o Flamengo mostrando aí o que quer. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Lusquinhos React. Galera, chegamos com tudo, hein? E vamos trazer esse vídeo para você da ESPN Brasil, trazendo todo o resumo do dia do Flamengo, né? Ali das apresentações, né? Um resumo ali da fala do Marcos Braz, né? Dos jogadores que foram apresentados e também do mercado da bola no Mengão, né? O Flamengo que deixou bem claro que ainda está em busca de 3 contratações e você vai ver aí o que eles falaram, né, sobre essa situação do mercado da bola e dos reforços que poderão chegar agora nessa janela e deixando o Flamengo ainda mais forte. Mas antes de eu trazer esse vídeo para vocês, vou pedir a você que ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se, clica nesse botão, do lado tem um sino, clica nesse sino para ativar as notificações para você receber os nossos conteúdos em primeira mão. E na humildade peço a você, meu amigo e minha amiga, deixe o seu like que é muito importante para o crescimento do nosso trabalho, beleza? Os créditos vai para a ESPN Brasil e o link está na descrição. Vamos lá, sem mais delongas, vamos assistir aí, acompanhar o resumo do dia no Mengão e também, né, sobre a situação que todos querem saber sobre os reforços do mercado da bola. Solta aí, produção! Devidamente trajado, De La Cruz apresentado no Flamengo, Pedro Henrique Torre acompanhou tudo e traz os principais destaques desta entrevista coletiva do uruguaio mais cedo lá no Flamengo. Tudo bem, Pedro? Seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço aí para o Silas, para o Renato, todo mundo que está acompanhando a gente nesse Sport Center. Uma sexta-feira movimentadíssima aqui no Ninho do Urubu. Basicamente, quase 3 horas de coletiva ali dentro do CT Ninho do Urubu, porque teve a reapresentação do Bruno Henrique, né? Eu digo reapresentação porque foi uma nova apresentação como um jogador recontratado, digamos assim, ele renovou o contrato até 2026. Aí teve o De La Cruz e depois ainda os dirigentes do futebol concederam também uma coletiva de imprensa. Então uma sexta-feira parruda aqui no Ninho do Urubu, mas a grande novidade foi esse uruguaio aí mesmo, De La Cruz, 26 anos, 16 milhões de dólares à vista que o Flamengo pagou por ele, dá quase 79 milhões de reais, uma grana bem alta. É o grande, por enquanto, o único reforço do Flamengo para essa temporada. Vai vestir a camisa 18, foi a camisa o número que ele iniciou a carreira, quando era um garoto ainda no futebol profissional no Uruguai. Então ele veio aqui com a família, a esposa, as 2 filhas, bastante sorridente, estava até bem simpático o De La Cruz, falando assim, ainda não compreende tanto o português, mas se esforçando para falar algumas palavrinhas assim, não é brasileiro, fala brasileiro, então já está se esforçando de alguma maneira para se conectar nesse mundo rubro-negro. Por aqui ele já encontrou o Zico num outro dia, que é o dia da sua chegada, já conhece alguns jogadores como Arrascaeta, o Varela, são seus companheiros da seleção uruguaia. Foi apresentado ao lado do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, também o presidente Rodolfo Landim estava por aqui. E aí o De La Cruz falou sobre a escolha do Flamengo. O Flamengo perseguia há bastante tempo esse reforço, né? Então ele falou sobre essa chegada, conversa com o Tite, enfim, como pode jogar ali no meio de campo esse novo reforço do Flamengo, o Nico De La Cruz. Vamos ouvir um pouquinho desse jogador agora, o novo reforço do Flamengo, camisa 18. Para mí la decisión siempre estuvo de este lado, siempre tuve el deseo de vestir estos colores. La verdad que lo he enfrentado, lo he padecido, y bueno, hoy estar de este lado creo que para mí es un gran orgullo. Llevé mucho tiempo desde que ellos tomaron la decisión de querer contar conmigo, pasó muchísimo tiempo, pero para mí fue muy importante siempre tener presente que en todo momento, más allá de las dificultades, el club quería contar con mis servicios. Y creo que eso fue la decisión que me llevó a tomar, fue el saber que en todo momento querían que estuviera aquí. Entonces para mí eso fue fundamental.
obviamente que las palabras de todos ustedes acá hoy presentes para mí me llenan de orgullo, que nombren un poco lo que ha pasado durante mi carrera, es lo que se ha visto en el último tiempo, pero bueno, detrás de todo eso siempre hay el respaldo de una familia, el respaldo de la gente que me acompaña día a día, que está conmigo, es lo que no se ve y bueno, es lo que también quiero agradecer y valorar a las personas que siempre están conmigo. Tá então De La Cruz falando do orgulho de vestir a camisa do Flamengo e que destacando bastante que ele valorizou muito essa questão do Flamengo desejá-lo tanto, buscá-lo tanto há bastante tempo, né, que o Flamengo tenta essa contratação e a importância da família dele aqui e tal. Foi até perguntado, De La Cruz, dois momentos engraçados até. O primeiro foi perguntado sobre a final de 2019, o que ele lembrava, que ele estava no River, aquela virada com o Gabigol em Lima. Aí ele falou, não gosto nem de lembrar, passa essa pergunta. Aí o pessoal riu bastante, ele falou um pouquinho depois da dor que foi perder aquela Libertadores em Lima para o Flamengo e também depois ele foi perguntado, olha, você não teve nem férias, né? Porque dia 22 de dezembro se despediu do River naquele torneio ali da Supercopa Argentina, já está à disposição, ele não tive nem tempo de descansar muito, mas já estou aí, já cheguei, se o técnico quiser contar comigo para a estreia do Carioca na quarta-feira contra o Audax em Manaus, não tem problema não. Então o De La Cruz se colocando aí à disposição, como a gente costuma dizer. E aí, antes do De La Cruz, quem foi reapresentado, como eu estou dizendo, foi o Bruno Henrique. Outro patamar até 2026, o ídolo da torcida, muito querido, Bruno Henrique, que teve aquele imbróglio ali, renova, não renova, ficou aquela questão do Palmeiras em cima dele, tinha uma desavença em relação ao tempo de permanência dele, mas aí ele conseguiu os 3 anos de contrato, fica até 2026, foi reapresentado e ele falou um pouquinho sobre essa sua permanência, enquanto outros baluartes de 2019, como Felipe Luiz, por exemplo, e o Everton Ribeiro, já se despedem aos poucos. Ele é um dos poucos remanescentes daquela geração. Vamos ouvir o Bruno Henrique agora. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por tudo que eu e minha família já enfrentamos. E a gente é muito grato por tudo que o Flamengo fez. Então, o nosso desejo e o nosso foi tão fácil de escolher. Tá aqui no Flamengo mais de 6, 7 anos, né? São grandes jogadores, fizeram grandes histórias aqui no clube e eu tô vindo agora também, depois dessa grande renovação com o Flamengo, vim para poder sempre ajudar, fazer o meu melhor, e assim que eu me identifiquei com o clube, identifiquei com a cidade, e não foi fácil escolher ficar ou sair, mas o mais importante foi minha família, que foi o pilar de tudo, né? Hoje tenho 2 flamenguistas dentro de casa, né? Tá, então, Bruno Henrique falando um pouquinho sobre essa sua permanência no Flamengo, como eu disse, contrato até 2026. E nesses 3 capítulos de coletiva aqui do Ninho do Urubu, tivemos o último, que foi com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e também o diretor de futebol, o Bruno Spindel. Começaram com um pronunciamento, falando que vão ser mais claros agora sobre questões financeiras, porque saem muitas informações erradas. Eles vão tentar ser mais claros agora, com coletivas mais frequentes sobre o tema. Destacaram que a folha salarial do Flamengo mensal é de 25 milhões de reais mensais, não como 9 ou 10 ou 11 de outros clubes que falam aí, mas não contam isso, contam aquilo, segundo palavras deles. Também foram bem veementes com o técnico da seleção brasileira agora, o Dorival Júnior, que deu uma entrevista recentemente falando sobre as férias, as tão faladas férias de 2022 para 2023, aquele período de 46 dias. O Dorival deu uma entrevista falando que queria que fosse dia 19 de dezembro, e eles falaram que é mentira. Enfim, um bate-boca na cerca ali, mais ou menos, foram bem veementes em relação a isso. Sobre contratações, Flamengo com muitas dificuldades ainda por questões financeiras também. Os clubes não abaixam, mas tem 3 negociações em curso nesse momento, segundo eles: Léo Ortiz, o Vinha
e também o Luiz Henrique. O Evander, neste momento, não está mais em negociação. Então, o Flamengo tentando aí se comunicar melhor nessa questão financeira. O Marcos Braz, inclusive, falou, se alguém do departamento financeiro quiser, pode até sentar do nosso lado aqui para esclarecer melhor também essa situação. Então, algumas questões internas do Flamengo também nesse dia a dia de Ninho do Urubu. Gláucia. Boa, Pedro. Muito obrigada. Trazendo o noticiário completo aí do Flamengo. Hoje, manhã de sexta-feira agitada, apresentação do De La Cruz, o Bruno Henrique também falando, mais esse pacote ainda que o Flamengo busca. Mas vamos lá, essa renovação do Bruno Henrique que sofreu com lesões sérias ao longo da carreira, uma muito recente. Quando ele volta, havia muita dúvida, né, de que Bruno Henrique voltaria, se ele poderia ainda apresentar o que era a sua principal característica, daquela velocidade e tal. E ele fez jogos mostrando que, de fato, ele voltou e voltou bem. Acho que essa renovação mostra muito o que é ainda o Bruno Henrique dentro desse grupo do Flamengo e como ele pode ser bem aproveitado. É um cara muito importante, é um cara com um tamanho gigante dentro do clube. Eu acho que ninguém entra nesse mérito. E a questão da volta da lesão, que era uma preocupação que eu falava bastante aqui. Pô, jogador de potência, de arranque e tal, como é que ele vai estar fisicamente? Acho que também essas dúvidas foram sanadas na última temporada. Dito tudo isso, mesmo assim, eu acho 3 anos para um jogador da idade dele, ele acabou batendo o pé. Eu acho que ter entrado o Palmeiras na história, perder ele para o Palmeiras, acabou fazendo com que o Flamengo cedesse também. Porque, pô, é um cara que é ídolo da torcida, acho que ninguém vai tirar isso que ele tem. Mas 3 anos, para mim, é um negócio... Você também não ia reforçar um principal rival, Exatamente. Né? Mas, assim, 3 anos, vamos ver. Às vezes ele é um cara que fisicamente é um touro, é muito forte. Às vezes daqui ele chega no seu 3º ano de contrato bem ainda. Mas eu acho um risco. Eu acho que jogadores dessa idade... se eu tivesse um clube, era de 1 em 1 ano. 2, vai. É o Bruno Henrique, beleza. É outro patamar, Agora, 3 anos eu acho que pode pegar um pouquinho, mas tem que ver. Acho que é importante ele ficar. A torcida ia ficar maluca se ele não fica. E aí, Silas? Eu acho que ele cresceu muito no aspecto mental, porque quando ele, no Santos, ele ainda brigava muito, ele era muito explosivo e arrumava muita confusão. Quando ele vem para o Flamengo, ele vai amadurecendo, atingiu um status também nessa parte mental elevado, e a gente vê um cara que quer jogar. E eu acho também que, pelo retorno dele, o Flamengo se sentiu seguro em renovar. A questão dos 3 anos, eu tenho certeza que porque entrou o Palmeiras na briga, reforçar um rival, o Palmeiras podia se dar esse luxo e o Flamengo não poderia perder um cara como o Bruno Henrique. Eu acho que o De La Cruz, uma contratação gigante, porque além de ser uruguaio, está acostumado onde o pau canta, né, Renatinho, como a gente costuma dizer, com a pancadaria, está acostumado, depois ele vai para a Argentina, River Plate, outra, joguei 4 anos lá, eu sei bem o que é, e vir para o Flamengo, um time onde ele tem companheiros uruguaios, onde ele faz as funções todas no ataque, menos a de 9, de costas lá para os zagueiros ele não faz, mas as outras 3 ele faz e faz bem. Então, assim, é para botar medo, hein, esse Flamengo aí, fora essas especulações aí de contratações que estão em curso, né? Léo Ortiz, o Vinhas, é um baita de um lateral na seleção uruguaia também, e o outro quem que era? Luiz Henrique. E o Luiz Henrique, que nem se fala, né? O Luiz Henrique, um craque na beirada direita, canhoto, força. Se voltar, volta da Europa, com uma cancha muito grande. Então, assim, é o Flamengo mostrando aí o que quer. O De La Cruz já foi essa principal contratação, né? Em valores, inclusive. Tanto que o Pedro traz pra gente que hoje, durante a coletiva, a diretoria deixou muito claro que também agora nada de muito mais loucura, né? Porque pagou à vista um valor alto pelo De La Cruz e ele chega muito com essa consciência, né? De entender o quanto o clube queria ele e queria há muito tempo. Mas ainda há algum ponto, Renato, que você vê nesse time do Flamengo? Tá atrás do Léo, tá atrás do Luiz Henrique, quer dizer, um zagueiro, um atacante, enfim. Algum ponto que seja o primordial aí para esse Flamengo se ater, já que agora também vai segurar um pouquinho, vai ter as contas mais em vista também? Acho que é a questão das laterais, principalmente a esquerda, né? O Flamengo hoje tem o Ayrton Lucas ali e reserva vai ter que ser alguém da base, até por isso a busca pelo Vinha. Se não vier o Vinha, olha como tem esse jogo de... Se não vier o Vinha, vai ter que buscar alguém no mercado, porque realmente só tem o Ayrton. E na direita ainda se tem muita dúvida ali, né? Mateuzinho, o próprio Varela não... Acho que hoje é o 3º. O Wesley, eu acho que é um menino que tem potencial e que os minutos do ano passado
podem gerar para ele uma maturidade maior agora para 2024. Acho que a direita menos urgente, a esquerda você precisa trazer alguém. No caso do Vinha, para disputar a posição com o Ayrton Lucas, com uma característica diferente. No caso de outro nome, para ser reserva do Ayrton. Então, acho que a lateral esquerda precisa. E a zaga, a questão do Léo Ortiz, saiu o Rodrigo Caio, o Pablo ali é um cara que está ali também na retaguarda. Eu acho a dupla de zaga hoje do Flamengo muito boa. Léo Pereira e Fabrício Bruno, para mim, é uma baita de uma dupla. Talvez trazer mais um. Acho que a maior urgência é essa. Hoje o Flamengo não tem um reserva para Ayrton Lucas. Então, acho que vai ter que buscar no mercado. Se é o Vinha que custa, ou se também vai numa opção um pouco, assim, fora dos holofotes, alguém para apostar. Eu acho que até vale a pena, porque o Flamengo já tem o Ayrton ali, que é um cara já estabelecido, um jogador já feito, entendeu? Acho que vale a pena. E não tiveram paciência com o Natan, né? Porque lá fora tá jogando pra caramba. É que o Natan tá jogando como lateral no Napoli em vários momentos, mas no Flamengo ele foi zagueiro. Foi ali, né? Bom, também tem a questão do estadual agora na sequência, até pro Tite também ver o que tem de opção dentro da casa, né? Às vezes testa um menino ali testa alguém, como bem. você tá falando, tira alguém da base e vê, também tem muito também isso, ficou né? um buraco, né, Glau? Quando o João Gomes vai embora, o Pulgar agora fechou aquela lacuna ali, que né, precisava de um cara, e o Tite, inteligentemente, está sabendo, né, usar muito bem isso aí. O Gerson voltou de fora, está se reacomodando ao Brasil, precisa voltar a ser aquele Gerson que todo mundo conhece. Agora vai ficar um Flamengo pesado, hein? Pesado, assim, de forte, né? Não é pesado de pesado para os outros, né? Exato. Então tá aí, meus amigos, vocês viram aí, né, galera? Acompanharam que o Flamengo está aí tentando essas 3 contratações, né? Do lateral esquerdo, Matias Vinha, que pertence à Roma, né? A Roma parece que está disponível a flexibilizar agora o negócio, né? E o Flamengo a subir um pouco a proposta. E também o Flamengo continua aí no páreo, junto com o Corinthians, na disputa pelo Luiz Henrique, que é o ponta direita que o Tite, né, pediu ali a contratação. E tem também o zagueiro Léo Ortiz, né, que está treinando separadamente dos demais companheiros no Red Bull Bragantino, né? Então vamos aguardar para ver se vai se concretizar essas contratações no Flamengo. Se isso acontecer, o Flamengo vai ficar realmente bem mais forte, beleza? Galera, é o seguinte, daqui a pouquinho estou trazendo mais um conteúdo aqui pra vocês. Vou pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, aqui embaixo tem um botãozinho inscrito, inscreva-se, clica nesse botão, do lado tem um sino, vou pedir a você que acione esse sino para que todas as vezes que lançarmos um conteúdo novo do Mengão, você receba em primeira mão, tá? E também pedir aí, por gentileza, na humildade, o seu like. Não saia sem deixar o seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Lembrando que os créditos vai para a ESPN Brasil e o link está na descrição do vídeo. Agora eu vou deixar aí 2 sugestões de vídeos para vocês, tá? Uma na esquerda, outra na direita, é só você escolher aí qual dos 2 você quer assistir agora na sequência e ser feliz. Tamo junto? Então vou nessa. Saudações. Fui!